Olá, amigos. Quarta-feira, 14 de dezembro. Chegamos na leitura 442. Estamos aqui todos os dias fazendo a leitura do guia do estudo da palavra. E eu convido você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever no canal, a curtir ali o sininho para ativar as notificações, compartilhar a mensagem e ser também junto comigo um missionário virtual. Estamos na lição número 12 do último trimestre do ano, sobre vida, morte e eternidade. E o título de hoje é A Orientação do Espírito. O Espírito é o agente que derrama o amor em nosso coração, nos conduz à experiência da salvação, nos guia em toda a verdade. Romanos 5, verso 5, João capítulo 16, verso 7 ao verso 11 e João capítulo 16, verso 13. E ele ainda nos capacita para a sua missão em Atos capítulo 1, verso 8. Então, ele é o agente que derrama o amor em nosso coração, que nos conduz à experiência da salvação, nos guia por toda a verdade e nos capacita para a missão, visto que é o Espírito Santo que neutraliza a obra satânica degenerativa. Não é surpresa que Satanás tente por todos os meios distorcer nossa compreensão da natureza e da obra do Espírito. Enquanto alguns negam sua personalidade, outros elevam os dons do Espírito acima do seu poder transformador. Questão número 5. Leia Atos capítulo 8. Mas leia, meu amigo, capítulo 8, verso 4 ao 24. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, leia, é importante demais, porque assim você tem um encontro, com a palavra de Deus. Deus fala conosco através da sua palavra. Simão, o feiticeiro de Samaria, queria receber os dons do Espírito Santo, sem ter sido regenerado por ele. Como essa mesma atitude ainda se manifesta em nossos dias? Eu respondi assim, amados: muitos se dizem estar cheios do Espírito, mas a conduta não condiz com a afirmação do no verso 21 de Atos capítulo 8. Pedro disse a Simão que ele não tinha parceria nesse ministério porque o seu coração não era honesto perante Deus. Então muitos se dizem cheios do Espírito, mas se for verificar, se for acompanhar a sua vida diária, a sua conduta não condiz, E assim como Pedro disse a Simão que ele não tinha parceria nesse ministério, Porque seu coração não era honesto perante Deus. E em Mateus capítulo 7, verso 15, verso 16, a palavra diz assim, acautelai-vos dos falsos profetas, e que pelos seus frutos vos conhecereis. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito, Romanos 8,14, em toda a verdade da palavra, João capítulo 16, verso 13 e capítulo 17, verso 17. Jesus advertiu: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muito naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: triste isso, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticaram o mal. Essa passagem está em Mateus capítulo 7, do verso 21, verso 23. Veja bem, essas pessoas que Jesus diz que nunca as viu, que nunca as conheceu, elas faziam milagres, elas expulsavam demônios, elas profetizavam em nome de Jesus. Como distinguir, então, um falso profeta? Se esses aqui que Jesus disse que nunca os viu, faziam milagre, maravilhas, expulsavam demônios, e como saber se eles eram ou não eram, então, verdadeiros profetas? Como que nós distinguiremos entre nós? Pela sua conduta. Pela sua conduta. Pelos frutos vos conhecereis.
Isso, veja bem, eles faziam em nome de Jesus, mas não para Jesus. Essa é a diferença. Fazia para si próprio, para sua própria glória, e certamente roubando a glória de Deus. A palavra diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. E se eles praticavam tudo isso, e Jesus disse que não os conheciam, certamente eles puxavam a glória para si. E não tinham uma conduta onde que os frutos mostravam que verdadeiramente eles eram filhos de Deus. Isso significa que o Espírito Santo jamais guia alguém para longe da palavra de Deus, e que ele mesmo inspirou, mas sempre nos leva à conformidade com essa palavra. O mesmo Espírito Santo que nos guia em toda a verdade nos capacita para conduzir outros à sua verdade. Mateus capítulo 28, do 18 ao 20, Atos capítulo 1, verso 8. Enquanto cumprimos nossa missão, temos sua assistência. Enquanto estamos cumprindo a missão de Cristo, por meio de Cristo, para Cristo, nós temos a assistência do Senhor, assistência do Espírito Santo. Então, manhã após manhã, devemos nos ajoelhar diante do Senhor e renovar nossos votos de consagração a Ele. Se fizermos isso, Ele nos concederá a presença do Espírito com seu poder vivificante e santificador. Devemos estar abertos à sua liderança, fazendo escolhas conscientes para realizar o que é certo e evitar o que é errado. Ou seja, somente buscando, na força dada por Deus, viver como devemos, estaremos abertos para receber o poder do Espírito Santo. Questão de rodapé. Por que é importante a cada manhã orar para estar aberto à direção do Espírito Santo? Simples, né, amados? Porque somente assim seremos guiados por Ele. Amados, antes de orar hoje, eu quero que você, juntamente comigo, eleve o seu pensamento a Cristo, né? Quero deixar aqui, expressar aqui os nossos sinceros sentimentos à família Ramos, né? Um tio que partiu ontem por volta das 13 horas num acidente de trânsito tão repentinamente. Eu o conhecia, é tio da minha esposa, eu o conhecia há pelo menos 31 anos, e um verdadeiro gentleman, um pai exemplar, um marido, como se fala, de tirar o chapéu, uma pessoa realmente íntegra, hospitaleiro, um exemplo para a minha vida que fica, deixou um legado e tão repentinamente partiu. Está descansando? Está como Jesus disse, a morte é um sono. Eu peço a vocês que junto comigo, leve essa família, a esposa, seus 2 filhos, os netos, as noras, enfim, todos os familiares, que o Espírito Santo possa trazer consolo aos corações. Senhor nosso Deus, primeiramente nós te agradecemos pela Tua Palavra, te agradecemos pela ação do Teu Espírito Santo em nós e através de nós. Te agradecemos porque Tu estás conosco, Senhor. Tu nos ensina que é melhor estar na casa de luto, como estaremos com a família daqui a pouco, do que estar na casa de festa, porque na casa de luto, Senhor, Tu nos ensina que há meditação. Então eu venho te pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo se faça presente neste lugar, onde estaremos daqui a pouco. Que o Teu Espírito Santo venha se mover naquele ambiente, que venha falar aos corações, que venha consolar, Senhor, os nossos corações, o coração da tia, o coração dos filhos, dos netos, das noras, de todos os familiares. Que o Senhor possa abraçá-los, tocar com a sua mão de poder e trazer paz. Nós, Senhor, como humanos, não temos palavras para expressar, mas o Teu Espírito Santo, Senhor, que nos guia por toda a verdade. Jesus disse que quando Ele foi assunto aos céus, Ele mandaria outro Consolador. Então Ele é o único que pode consolá-los nessa situação, nos consolar nessa situação.
E nós nos colocamos diante de Ti como intercessores da família Ramos, pedindo a Tua graça, Senhor, o consolo do Teu Espírito Santo. No nome de Jesus, Pai. Obrigado porque eu sei que Tu nos ouve, eu sei que Tu és o Espírito verdadeiramente consolador. Dá-nos sabedoria, que o nosso abraço, Senhor, possa transmitir refrigério. No nome de Jesus, Pai. Obrigado por estar conosco. Obrigado por estar lá, porque assim eu creio. No nome santo de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Abraço, meus amigos. E abraço aí aos nossos amiguinhos.